Meus amigos, hoje é um vídeo que ele vai ser uma mistura de... igual aquele vídeo que eu fiz lá de qual é o seu sonho, com alguma coisa de Naruto. Por quê? Eu tava lendo hoje no trabalho algumas notícias da Jump Fest e de repente eu me deparei com uma notícia que é a seguinte. O título da notícia é esse aqui, ó. Masashi Kishimoto revela qual foi a sua inspiração para criar Uzumaki Naruto. E eu fiquei curioso, porque eu falei, porra, todo cara... quando cria algum personagem, ele se baseia em alguma pessoa que ele conhece, às vezes alguém que topou com ele na vida, e às vezes alguém que ele gosta. Por exemplo, o Oda mesmo, se você pegar os 3 almirantes de One Piece, são inspirados em atores. O Enel é inspirado no Eminem, por exemplo. Então tem muitas coisas que as pessoas usam, alguns famosos da vida real para criar. E o Eiichiro Oda, ele fez um pouco disso. Porém, o Kishimoto, além de fazer isso, no caso do Rock Lee, que está aqui, que se você ver o Rock Lee é uma clara inspiração do Bruce Lee, mas ele revelou o Naruto, quem ele se inspirou para fazer o Naruto. Eu achei isso muito interessante, você lê isso aqui por todo o contexto da história de Naruto, por todo o contexto da história do Kishimoto, e eu quero falar um pouco disso aqui. Aqui, ó, o texto está exatamente assim. Cadê a parte que eu quero? Segundo Kishimoto, a personalidade de Naruto foi inspirada em sua própria personalidade quando criança. Aqui vem aspas do que o Kishimoto disse. A ideia que eu tinha quando criei o Naruto era de um garoto impertinente. Quando criança, eu era pobre e sempre pensava muito, até mesmo sobre coisas que eu não deveria pensar. Naruto foi criado com base em mim mesmo quando criança, mas eu quis que ele fosse um pouco diferente de como eu era. Loiro, já começa por aí, com um demônio dentro do corpo e odiado por todo mundo. Eu acho que esse não era odiado não, viu, Kishimoto? Mas eu achei interessante ele falar disso, que ele se inspirou, e principalmente o fato dele ser pobre e pensar muito. Porque teve uma coisa que eu falei naquele vídeo lá de qual é o seu sonho, pra você sempre perseguir os seus sonhos, e não importa quantas vezes as pessoas digam não pra você, você não desistir. E eu não sei se você conhece a história de vida do Masashi Kishimoto, eu nem sei se isso é verdade, mas se não for verdade me corrijam aí. Mas eu tava lendo algumas coisas de que quando ele quis publicar Naruto originalmente, se você pegar... eu não lembro qual dos databooks de Naruto tem a história original de como seria Naruto antes dele fazer algumas alterações. O Naruto não tinha o demônio raposo, o Naruto era o demônio raposo, ele se transformava numa raposa, algo assim. Não vou lembrar agora. E aí parece que ele apresentou a história de Naruto para várias editoras, para várias empresas, ele tentou publicar em vários locais e ninguém quis. Todo mundo falou, não, essa história não vai fazer sucesso, essa história é uma bosta, essa história é um lixo. Até que a Jump acreditou nele e deu no que deu. Então, eu achei muito interessante ver isso. Como eu disse, eu não sei se essa história é verdade. Pelo que eu li em vários portais, eles dão como um fato verídico, porém você que tem mais conhecimento que eu e mais tempo para pesquisar, pode confirmar aí nos comentários. E eu achei muito interessante isso, sabe? A história de vida do Kishimoto, de uma criança pobre que usou disso, ele usou da sua dificuldade para criar algo que foi o seu sucesso. E eu fico pensando, quantas vezes na vida, no dia a dia, a gente encontra uma dificuldade e ao invés de usar ela para conseguir algo novo, a gente simplesmente não desiste. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo aqui, cara. Não desista, não desista, porque ó, o Kishimoto não desistiu e deu no que deu. Imagina você, se você não desistir, imagina onde você pode chegar.